Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre livros brancos da defesa, o que são esses documentos e o que eles representam, na verdade, na prática de segurança nacional dos países. Bom pessoal, o vídeo de hoje é uma demanda que surgiu há um tempo atrás, alguns meses atrás, quando a gente estava lançando aquela série de geopolítica dos países do Cone Sul. A gente estava falando de cada um dos países, né, que a gente quis analisar ali naquela série pequena, né? Era um trabalho que eu estava fazendo para uma disciplina do doutorado que foi muito interessante de pesquisar sobre as teorias e as preocupações geopolíticas do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Chile. E no vídeo sobre a Argentina, em que a gente falou de uma série de questões, como o papel do oceano, o papel das águas interiores, mas também da Patagônia, a continentalidade ou a atlanticidade, digamos assim, da identidade argentina, o Carlos Henrique nos falou que seria interessante a gente abordar em vídeos próximos, né, uma atualização daquele pensamento. Porque, de fato, naqueles vídeos a gente analisou uma percepção um pouquinho mais antiga, né, de uma certa geopolítica clássica, até a década de 70, 80 do século passado, e deixamos as discussões mais recentes para outro momento. Tanto que depois a gente lançou um vídeo sobre realismo periférico. Se vocês tiverem interesse, a gente pode falar sobre o Oceano Pacífico no pensamento chileno atual. Enfim, tem uma série de questões interessantes para a gente pensar a respeito disso. E pensando sobre essa atualização, o Carlos Henrique deu a dica da gente falar sobre os livros brancos da defesa, né? E aí a gente teve uma ideia, né, na verdade, inspirados por essa dica do Carlos Henrique, de abordar, na verdade, o que são esses livros brancos da defesa, né? Pensar um pouquinho a respeito desses documentos, o que eles representam e qual o impacto que elas têm de uma forma ou de outra na execução das práticas de defesa e de segurança dos diversos países ao redor do mundo, né? Se vocês tiverem interesse em que a gente aborde livros brancos específicos ou documentos específicos, coloca aqui nos nossos comentários. Já vou aproveitar para chamar vocês para se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem e também acessarem no link que está aqui embaixo a nossa lista de transmissão do Telegram. A gente está lá também agora, então se você tem interesse em receber notícias, que às vezes a gente manda uma vez por semana, e os nossos vídeos direto no seu Telegram, assina aqui a nossa lista que está aqui embaixo, que você recebe diretamente essas informações. Bom, então vamos lá, para a gente explicar um pouquinho melhor o que são esses livros brancos da defesa, né? O que são esses documentos? Bom, os livros brancos de defesa, eles são documentos emitidos por governos com informações a respeito da situação estratégica do país no mundo. Então, acho que tem duas coisas aí para a gente pensar, né? Em primeiro lugar, eles fazem parte de uma tradição um pouquinho mais antiga do que o fim do século XX, a partir do qual eu vou abordar um pouquinho mais, com mais especificidade, a partir da experiência brasileira. Mas já ali no século XIX, né, metade do século XIX, começo do século XX, já havia uma tentativa, principalmente no Reino Unido, na França, nesses países que tinham interesses imperialistas, digamos assim, de recolher informações sobre os outros países. A gente não pode esquecer que, claro, os diplomatas eles existem de uma forma ou de outra para aproximar as economias, para aproximar as sociedades, fazer difusão cultural, mas os diplomatas eles não deixam de ser também espiões oficiais do Estado, digamos assim, que repassam informações para os seus governos centrais a respeito daquilo que está acontecendo nos postos onde eles estão alocados, digamos assim. Né? Então, acho que tem um ponto importante aí para a gente pensar, que essa tradição diplomática, quando ela vai se instituindo ao longo do século XIX como uma função pública, porque até o século XVIII essa diplomacia era uma função privada, pertencente à nobreza, que era próxima, né? Por relações familiares, a nobreza era a família da nobreza em outros países também. A nobreza, ela constitui, de uma forma ou de outra, também um aspecto cosmopolita, ela tem um caráter cosmopolita, né? Porque quem é nobre porque é filho de outro nobre. Então, lá numa origem antiga, né? Numa origem bem longínqua, existia um primeiro nobre e uma primeira nobre que se casaram e geraram todos os nobres do mundo. Por isso que os nobres geralmente eram os diplomatas, porque eles geralmente tinham relações familiares entre si e podiam utilizar isso para repassar informações
para o país de sua origem. Né? Não à toa também várias embaixadas surgiam quando um nobre ia ser treinado na corte de outro antes de assumir o poder. Enfim, há vários históricos disso. Quando a partir do século XIX, essa diplomacia ela começa a se tornar cada vez mais pública, ela começa a assumir um caráter mais governamental, né? mais público nesse sentido. E aí no século XIX é interessante porque os nobres continuam atuando, mas eles já não atuam mais em nome da dinastia, da família, e sim a partir da ideia de Estado. Então eles continuam sendo os nobres no século XIX, basta a gente ver o Visconde do Rio Branco, que mesmo depois do fim do Império manteve seu título e a sua atuação diplomática, mas essa diplomacia ela foi se tornando cada vez mais pública, ela foi se tornando cada vez mais um mecanismo de segurança, de registro de informações sobre os outros países. E aí que surgem os livros brancos, né? Porque os livros brancos, inicialmente os livros azuis, eram os livros encaminhados pelos diplomatas com informações sobre países e regiões ao redor do mundo para o governo central no Reino Unido. E que depois essas informações eram compiladas e transformadas num livro branco. Isso no final do século XIX, um livro branco no Reino Unido, um livro amarelo na França, um livro verde em alguns países da Alemanha, enfim, que buscavam representar mais ou menos a posição daquele país com relação às questões que aconteciam ao redor do mundo. E por que o exemplo é sempre o exemplo da Grã-Bretanha? Porque, na verdade, trata-se de um país parlamentarista. Né? O Reino Unido é um país parlamentarista, então a informação ela devia ser publicada, e esse é um aspecto muito importante, porque o livro branco, na verdade, ele é uma publicização, digamos assim, das políticas de um país, tanto que até hoje lá no Reino Unido, livro branco acaba representando toda e qualquer política governamental que acaba sendo debatida no parlamento, porque ela precisa ser resumida para que ela possa ser debatida no parlamento. E por causa desse processo, ela acaba sendo divulgada também para o público, né? Ela fica acessível para o público. E essa é uma informação interessante, porque os livros brancos, especificamente voltados para a defesa, como eles acabaram ficando conhecidos, são esses documentos, né, que divulgam a informação da forma como aquele país, aquele estado ou aquele governo se enxerga diante do sistema internacional e de uma forma ou de outra aponta quais são as ameaças e riscos. Mas é interessante porque esses livros brancos eles buscam constituir algo um pouquinho mais profundo, porque eles constituem mesmo a própria base da estratégia adotada por aquele país diante desse cenário cheio de informações e cheio de detalhes. Então, é interessante perceber que os livros brancos eles buscam pautar a estratégia adotada por aquele país. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque a estratégia, aqui nesse caso, não é só a estratégia de negociação, a estratégia comercial, a estratégia industrial. Na verdade, eu estou assumindo aqui o conceito de estratégia que o professor Hector Sampierre usa no Dicionário de Segurança e Defesa sobre estratégia. Ou seja, a ideia é que a estratégia se refere à disposição de um país a usar a força, né? Quais os limites de ação. E essa tradição, digamos assim, dos livros brancos pode ser encontrada no livro branco da Alemanha de 1914, com as justificativas da entrada da Alemanha na guerra em 1914. E a partir daí, essa tradição de emitir livros brancos que justifiquem o uso da força acabam ligando a ideia de estratégia, ou seja, a disposição em usar a força, com a visão estratégica que os países têm no sistema internacional, representando de uma forma ou de outra aquilo que os países encaram como mais relevante e mais importante para a sua situação no cenário internacional. Essa conceituação ela é muito importante porque ela nos dá diversos tipos diferentes de interpretação sobre as documentações relacionadas à segurança, né? E principalmente a função que eles têm. E nesse sentido, a própria experiência brasileira com relação a essa documentação de segurança, documentação estratégica, enfim, pode nos servir um pouco de guia para que a gente entenda um pouco o papel não só dos livros brancos, mas dessa documentação como um todo. No Brasil, nós temos 3 documentos relevantes para pensar essa área de segurança nacional de defesa. Tá? Nós temos a Política de Defesa Nacional, temos a Estratégia de Defesa Nacional
e o livro branco. Então é importante a gente perceber que o livro branco ele não está descolado da realidade da política de defesa nacional ou da estratégia de defesa nacional, mas significam três coisas diferentes. Tá? A política de defesa nacional, ou nacional de defesa, enfim, ela foi estabelecida em 2005 com o decreto presidencial número 5.484. Esse decreto ele é muito importante porque ele revisa a Lei Complementar de 97, Lei Complementar 97 de 99, que foi a lei complementar emitida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que reorganizou as Forças Armadas no Brasil, inclusive criando o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa aqui no Brasil, unificado e controlado pelos civis, foi criado em 1999, então ele é uma criação relativamente recente, se a gente for pensar que a Constituição é de 88, né? Então levou aí 11 anos para que da Constituição surgisse uma lei complementar que regulasse o uso das Forças Armadas, e a partir dessa lei que surgiu o Ministério da Defesa na sua estrutura que nós conhecemos hoje. Né? Em 2005 saiu esse decreto presidencial remodelando não só as forças de segurança, as Forças Armadas brasileiras, mas remodelando também a própria postura brasileira, estabelecendo por meio de lei, formas de atuação do Brasil com relação à questão principalmente da defesa nacional e do investimento na área militar aqui do país. Nesse decreto presidencial de 2005, diz lá que a política de defesa nacional, ou política nacional de defesa, é voltada preponderantemente, aqui são palavras desse decreto de 2005, voltada preponderantemente para ameaças externas, e é o documento condicionante de mais alto nível do planejamento da defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacidade nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil. Aqui a gente tem um primeiro aspecto importante com relação a essa documentação de defesa, não só no Brasil, mas em vários países diferentes, né? Que é o papel que eles têm na organização e no planejamento para as forças militares. Esse é um aspecto muito importante porque a gente já fez, inclusive, aqui no canal, uns debates a respeito disso, da dificuldade de você legislar sobre questões de segurança que essencialmente e especificamente demandam atuações que não estão previstas na lei, porque pode acontecer alguma coisa que não está prevista anteriormente, mas que ao mesmo tempo há a necessidade, num ambiente democrático, de restringir-se a capacidade dessas forças de segurança sob risco da violência ser utilizada de forma corporativista ou privatista. Então, acho que esse é um sentido importante desse planejamento e dessa organização. Mas, principalmente, o que se buscava lá em 2005 era tentar estabelecer um parâmetro permanente, independente dos governos, de planejamento, organização e investimento. É importante a gente lembrar que foi durante o governo Lula e o governo da Dilma que a maior parte dos investimentos na área militar que agora estão surgindo, como submarino nuclear, como os caças Gripen, enfim, foi realizado justamente nesse pensamento de um investimento que durasse, de um investimento como proposta de Estado, orçamentária de Estado, e não como proposta dependente dos governos entre si. Então esse é um aspecto muito importante, porque a Política Nacional de Defesa busca estabelecer justamente esse parâmetro político, né? Ou seja, quais são as questões que vão nos ajudar a obter as respostas práticas para atingir esses objetivos políticos. Porque é isso que diferencia, inclusive, a Política Nacional de Defesa da Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, que também surgiu nesse decreto presidencial de 2005, engloba, segundo esse decreto, as orientações e diretrizes diante do que foi identificado na Política de Defesa Nacional, ou Política Nacional de Defesa. Então, a Política Nacional de Defesa ela faz uma reflexão mais política, né, uma reflexão mais filosófica sobre o papel do país no mundo, quais são as ameaças, quais são os riscos, né, quais são as questões importantes de segurança nacional e internacional, e diante dessa construção de cenário, que envolve conceitos, ambientes, objetivos do país diante desse cenário,
a gente vai encontrar, então, o que fazer para obter esses objetivos. E aí a gente parte para a Estratégia Nacional de Defesa, em que vai se observar, tá, para que a gente alcance esse objetivo, por exemplo, para que a gente não tenha mais problemas com o terrorismo, o que a gente precisa fazer? Aí a gente precisa pensar, né, o que seria a Política Nacional de Defesa. O terrorismo é um problema para o Brasil? O terrorismo internacional, como ele tem sido marcado nos últimos anos, não tem sido um problema para o Brasil nesse sentido, mas as consequências dele, com certeza, e a possibilidade dele ocorrer, por exemplo, nas Olimpíadas, foi o que nos motivou a criar a lei antiterrorismo de 2016. Então, há aspectos interessantes, né, de estabelecer um objetivo político, o país estabelece um objetivo político, e a partir desse objetivo percebe-se o que há que se fazer para conseguir obter esse objetivo principal. Nesse sentido, que a estratégia são as coisas que devem ser feitas, as orientações e diretrizes para atingir os objetivos da Política Nacional de Defesa. Tudo bem, tudo muito bom, né? A partir de 2005, por exemplo, foi estabelecido que de 2010 em diante, a cada meio de mandato, ou seja, né, enfim, por exemplo, o mandato começa em 2010, obrigatoriamente em 2012, que foi o caso, né? Enfim, as eleições em 2010, né, final de 2012, seja encaminhado de 4 em 4 anos, então 2012, 2016 e 2020, a nova revisão da Estratégia Nacional de Defesa, de 4 em 4 anos. Meio que como essa previsão de planejamento, né? A nova estratégia, a nova política e também o livro branco. Bom, vamos lá. No Brasil, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa são publicadas. Tá? Esse é um aspecto muito importante para a gente entender a função do livro branco. Né? Porque o livro branco ele serve como um marco, estou usando aqui os termos do livro branco de 2012, assinado ainda na época do governo Dilma, que diz assim, ó, o livro branco é um marco de transparência nos assuntos de defesa, por meio do qual nossos cidadãos poderão conhecer as ações do Estado nessa área, bem como os desafios do país para aprimorar sua defesa nas próximas décadas. Essa é a apresentação do livro, por parte, inclusive, da presidenta Dilma. Logo depois da Dilma, quem fala é o Celso Amorim, que naquela época era ministro da Defesa. E ele diz o seguinte, a expectativa é que o Livro Branco da Defesa Nacional venha a ser um estímulo à discussão sobre a temática de defesa no âmbito do parlamento, recuperando um pouco aquela tradição britânica, da burocracia federal, da academia e da sociedade brasileira em geral. Servirá igualmente de mecanismo de prestação de contas à sociedade sobre a adequação da estrutura de defesa hoje existente aos objetivos traçados pelo poder público. Então, o livro branco ele tem mais como função publicizar de uma maneira específica e um pouco mais direta quais são os elementos básicos da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. Né? Por que eu falo que no Brasil os 3 itens são publicados? Né? Porque a gente tem aqui, embora alguns governos deixem mais difícil de acessar essa documentação, a gente tem no Brasil a tendência de publicação dessas obras desde 2012, como eu disse, né? 2012, 2016 e 2020, mas a gente tem uma dificuldade de acesso, digamos assim. Mas há a publicação, há a publicização, por enquanto. Né? Existem países que não divulgam a sua política nacional de defesa, como é o caso da China e como é o caso dos Estados Unidos. Esses países divulgam apenas a sua estratégia nacional de defesa, porque a política é considerada muito estratégica. Inclusive, às vezes, não há uma política nacional de defesa. Há, sim, uma estratégia nacional de defesa, porque a política nacional de defesa ela é feita dentro dos comitês, dentro dos governos, né? E ela não é publicizada, tanto no caso dos Estados Unidos como no caso da China. Os Estados Unidos publicam a sua estratégia de segurança nacional, né? Isso de 2 em 2 anos, se não me engano. Os Estados Unidos publicam. Eu tenho uma ex-orientanda, a Júlia Armênio, aproveito para mandar um abraço para ela se ela estiver assistindo, que estudou, né? Tentou estudar ali na monografia dela em Relações Internacionais, a figura dos imigrantes, por exemplo, na Estratégia Nacional de Segurança. Porque se os Estados Unidos consideram
imigrantes como uma ameaça à segurança nacional, isso tem que constar ali, né, naquele sentido, né, e demonstraria, por exemplo, se aparecer no documento de segurança nacional, significa que os imigrantes estão sendo vistos como uma ameaça de segurança nacional, e não como uma questão de segurança pública. Por isso que esses documentos eles são muito importantes, eles estabelecem parâmetros e nos permitem entender como que os estados estão construindo a sua aproximação com relação a essas questões, né. Eu falava que havia países que não publicavam, porque, por exemplo, os Estados Unidos publica a sua estratégia de segurança nacional, e a China publica apenas o seu livro branco. Ou seja, ela publica apenas um resumo do resumo, né? As informações mais gerais, a visão de cenário internacional e tudo mais, e não necessariamente o que a China vai fazer para isso. E esse é um aspecto muito importante, esse aspecto muito relevante para a gente pensar, de uma forma ou de outra, como que isso se constrói, como que isso se constitui de uma forma ou de outra dentro das práticas de divulgação das ações de segurança, das ações de defesa dos estados. Esse é um aspecto muito importante para a gente pensar, de uma forma ou de outra, quais são as características principais das práticas de segurança hoje em dia. Porque se a globalização ali nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, vinha com um impulso de transparência na área de defesa, o que a gente enxerga a partir do ano de 2008, principalmente, é uma alocação de segredo cada vez maior nessa perspectiva estratégica por parte de vários países no sistema internacional. A gente fala muitas vezes, por exemplo, do eurasianismo, né? Mas a gente não analisa a política, a gente analisa a teoria do Alexander Dugin, né? E não a política nacional de segurança da Rússia, para ver se isso encaixa, né? Até porque, por exemplo, para a Rússia faz sentido divulgar a sua política de estratégia de segurança, né? Para o Brasil faz sentido publicar a sua política nacional de defesa e a sua estratégia nacional de defesa, inclusive porque esses países são países que vivem imaginando ter problemas com seus vizinhos, então já é uma forma de avisar. Não deixa de ser uma estratégia de dissuasão, uma estratégia discursiva de dissuasão, mas não deixa de ser uma estratégia de evitar, né, divulgar essas informações para que os vizinhos pensem 2 ou 3 vezes antes de atacar um país. Isso não acontece com outros tipos de países, como os Estados Unidos e a China. Então, acho que aí tem um aspecto importante de pensar não só nessas documentações, mas também no que são essas documentações, como é que elas são usadas e como que elas são organizadas nesse sentido. Vários países no mundo publicam essas documentações, né? Mas também uma outra coisa importante para a gente pensar é a função delas. A Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, aqui no Brasil, servem como legislações mesmo. Elas dependem da emissão de legislação, né? Ou seja, elas significam lei. Enquanto que o livro branco significa uma percepção do Estado com relação à segurança. Ou seja, se uma permite ao Estado agir de uma determinada maneira, porque é uma legislação, por outro lado, o outro nos permite identificar a identidade do Estado, justamente, discernir o que aquele Estado enxerga no cenário internacional. São ótimas fontes primárias e há muitas pessoas na Associação Brasileira de Estudos de Defesa, enfim, em outros âmbitos, na Associação Brasileira de Relações Internacionais e ao redor do mundo que na academia se dedicam ao estudo desses documentos. Não só para analisar a sua modificação, né, a sua alteração ao longo da história, mas também para entender um pouco o que eles significam para aqueles países, ou em determinados momentos históricos, ou em determinadas regiões geográficas. Tá bom, gente? Acho que seria isso para introduzir esse assunto. Repito, se você tem interesse em saber sobre os livros brancos específicos de algum país, coloca aqui, que daí de repente a gente faz uma série que una segurança internacional e teorias geopolíticas a partir da leitura e análise desses documentos. Tá bom? Um abraço e até a próxima.